Você quer ter mais organização para o seu dia a dia, conseguir organizar todas essas informações que você recebe, organizar seu repertório, organizar sua agenda, organizar os seus eventos, organizar, enfim, sua vida. Você quer saber como que eu organizo a minha vida no Obsidian? Então vem comigo. O que fazer quando é impossível evitar? Quando eu vejo em você. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu tenho um vídeo muito bacana para vocês. Pode ser um pouco high-tech, nevers, devers, mas se você tiver paciência para construir um sistema como esse que eu vou mostrar para vocês, vai ser muito benéfico. Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Obsidian, falei um pouco por cima como estava. Você vai olhar hoje e vai ver que tá todo diferente. Se você não viu ainda, você pode checar aqui. Mas ele já tá todo diferentão porque eu implementei outras coisas, eu mudei bastante ele. E se você nem sabe sobre o que eu tô falando, fica calma aí porque hoje eu vou explicar tudo direitinho, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Paula Bressan, eu sou artista e eu trabalho ativamente para multiplicar a arte através do seu crescimento, meus pequenos arteiros. E olha só, uma coisa que é muito importante para você que é artista, para você que é uma pessoa criativa, para você que trabalha com conteúdo, produção de conteúdo e etc., é a organização. É como organizar informações, como organizar o seu trabalho e etc. Já ouviu aquela frase que tem na nossa bandeira, gente? Ordem e progresso? É uma frase muito inteligente, mas que é muito difícil de conquistar e conseguir, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita informação. A gente vive mergulhados num mar de informação, então muitas vezes conseguir organizar essas informações todas é muito difícil. Talvez você tenha tido também essa experiência onde você tem tanta informação que muitas vezes você quer lembrar algo que você viu em algum lugar que você achou super interessante e você queria implementar aquilo no seu trabalho e você acaba não lembrando porque acaba passando batido, você vê no feed rapidinho. Então é para isso que eu gosto muito de desenvolver sistemas onde eu posso fazer com que o meu dia seja muito mais produtivo e eu posso usar dessas informações de uma forma muito mais concisa e precisa e produtiva mesmo. Então vamos lá. Antes que eu possa mostrar tudo isso aqui para vocês, eu preciso alertar do seguinte: o que eu vou mostrar não é algo tão simples de ser implementado, ok? Então, por exemplo, quando eu descobri esse sistema, e eu descobri por conta de um método que se chama Second Brain, que é o segundo cérebro, e eu fiquei super... né? No mesmo momento, eu apresentei isso aqui pro meu filho, por exemplo. E quando ele entrou, ele também achou super legal, tal. Ele falou, caramba, dá pra fazer tudo isso e tal. Mas ele, por exemplo, teve mais dificuldade em implementar essas coisas todas e ele acabou desistindo. Eu tive mais facilidade porque entendendo bastante de linguagem de programação e etc, essas coisas pra mim já é mais fluida. Então, por exemplo, se você nunca trabalhou com Markdown, por exemplo, que é uma forma de você criar títulos e coisas do gênero, fica mais difícil, porque quando você for aprender, você vai passar por uma fase de aprendizado de como fazer tudo isso, porque a gente está super acostumado a usar, por exemplo, um Word, onde você coloca lá o título e você vai lá do lado e clica, né, título, e aí ele vira um título, né? Então, o meu filho, por exemplo, ele não gostou tanto desse sistema por conta disso, porque ele não queria passar por esse processo de aprendizado. Para mim já foi mais simples, então é uma pequena questão. Se você não tem muita paciência para aprender coisas novas, talvez não seja a melhor opção para você. Outra questão também é que por ser 100% customizável, que para mim é um plus, né? É um motivo de querer fazer. Para muitas pessoas não vai ser, igual ele também falou para mim. Ai, mãe, é só que quando você entra no programa não tem nada, tipo, não tá igual o seu. Eu olho o seu e eu acho incrível, só que quando você pega e você baixa o programa não tem nada lá. Tudo você tem que construir do zero, ele falou. E aí eu falei, mais ou menos isso. Daí ele falou, então pra mim não vai funcionar muito, eu queria uma coisa mais pronta. Então, de fato, pra quem não gosta de algo que você possa 100% customizar, então também pode ser um problema, entendeu? Eu já não acho isso problema, pra mim isso daí é favorável, porque aí eu faço ele ter a minha cara e ele funcionar pros meus objetivos, entendeu?
Mas então, tendo dito isso, eu vou começar a abrir a tela aqui para vocês. Então, vamos lá, venha comigo ver como está o meu Obsidian hoje em dia. Então, aqui, ó, nós estamos na página, por exemplo, desse vídeo, né? Eu fiz um pequeno roteiro aqui e como vocês podem ver, tem uma porção de outras pastas aqui. Aqui já tem o meu Second Brain, eu vou aqui abrir ele para vocês verem como que tá neste momento. Ó, gente, esse aqui é o meu segundo cérebro neste momento. Deixa eu fechar aqui o filtro para vocês poderem ver melhor. Olha que bacana. Eu me divirto muito com essas coisas, gente. Eu acho muito legal. Ó, esse aqui é o meu segundo cérebro, então, ó, já tá ficando bem populado, cheio de informação. Aqui eu tenho de tudo, gente. Eu literalmente migrei toda a minha informação para cá. Revolucionou a minha vida nos últimos meses, mudou muito a forma como que eu tenho organizado meus arquivos. Eu consigo ter tudo só em um lugar, eu consigo ter acesso a tudo isso muito mais rápido, eu consigo ter uma visão muito mais ampla dos meus processos e, assim, até dentro do meu método de elaboração criativa, isso aqui tem me ajudado um monte, porque me traz um recurso de, assim, ligar informações distintas que eu nem percebia antes que tinham nenhuma ligação, enfim. Uma das primeiras coisas que eu já posso compartilhar com vocês estão vendo aqui? Eu tô usando ele para criar os roteiros dos meus vídeos, eu uso ele para fazer um template para eu iniciar os meus artigos no meu blog, organização dos artigos do meu blog, do meu curso, tudo eu tenho aqui. Então aqui, por exemplo, como você pode ver, isso daqui é o que eu tô falando para vocês agora, por exemplo, né? Pode ver aqui que é o meu roteiro. Então, eu tô aqui, ó. Tô nessa parte aqui. Ele é 100% customizado e vou começar a mostrar aqui pra vocês, né? O meu Obsidian. Esse roteiro aqui, eu tenho ele dentro aqui de um modelo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho alguns modelos. Eu tenho template de aula e conteúdo do meu livro e algumas outras pequenas coisas. Esta é uma das coisas, uma das funções que você tem no Obsidian que eu adorei. Os modelos. Porque eu não preciso começar os meus projetos do zero. Eu tenho onde salvar coisas que eu uso recorrentemente dentro destes modelos e aí eu só colo, né, esses modelos dentro dos meus artigos, enfim. E o porquê, gente, que eu decidi colocar tudo dentro do Obsidian e usar o Obsidian como meu aplicativo principal para tudo. E eu vou mostrar que é literalmente tudo que eu faço aqui vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu achei super importante é a questão da segurança, porque o Obsidian, ele é um aplicativo que ele vive dentro do seu computador, ok? Você baixa ele da internet, é um aplicativo gratuito, que é uma outra questão importante também, e todos os arquivos que você criar dentro do Obsidian, ele na verdade são arquivos MD que ficam salvos dentro do seu computador, de arquivos dentro do seu computador. Eles não estão na rede, eles não estão em nenhum lugar, a não ser que você coloque ele dentro do iCloud ou você coloque ele dentro de qualquer cloud, certo? Então, ele originalmente, ele não é uma web application, ele não é um aplicativo que funciona na web, certo? Então, uma das coisas que fez eu querer mudar é porque, por exemplo, às vezes eu queria ter algum conteúdo sensível e que eu não gostaria de compartilhar essa informação na internet. Por exemplo, informação de banco e coisas do gênero. Então, é muito seguro. A gente fala muito sobre segurança, sobre dados e etc. Como que empresas estão usando dados das pessoas para criar um perfil, né, do usuário, etc. E eu, na verdade, eu tenho vídeos, gente, que eu falava sobre isso desde 2012 eu já falava sobre isso, 2010 eu já falava sobre isso, sabe? Como consumidor, a gente precisa buscar novas formas de você manter a sua privacidade e os seus arquivos e etc. Então, um dos motivos foi esse, porque eu não queria os meus arquivos navegando por aí pelo servidor destas empresas de blocos de notas e etc. Apesar que tem uma coisa aqui que eu fico sempre meio assim também com o Obsidian, eu vou contar pra vocês, que é a questão do iframe. Mas quando é algo sensível, eu simplesmente não abro num iframe, obviamente. Eu deixo ele só no arquivo mesmo, porque esse arquivo ele é literalmente um arquivo que reside dentro do seu computador. Então,
é muito mais seguro, muito seguro, né? E então, a primeira questão foi a segurança. A segunda questão é que antes eu tinha um aplicativo para cada coisa e, assim, as minhas informações ficavam espalhadas em aplicativos distintos e aquilo estava me incomodando. Então, assim, eu fazia anotações em um lugar e aí eu tinha minha agenda em outro lugar. E aí eu tinha não sei o que em outro lugar, os meus artigos eu escrevia no Word. E daí eu fazia anotações no Notes, mas aí eu escrevia no Notes. E aí, gente, ficava aquela confusão de arquivo que me incomodava muito. E eu queria muito poder centralizar tudo em um lugar que eu pudesse ter uma visão mais ampla daquelas informações todas. Então, essa foi uma outra questão, de conseguir centralizar tudo ali. E eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso. E uma outra necessidade que eu tinha era de conseguir visualizar mesmo melhor o meu conteúdo. Então, como estava muito separado em tudo quanto é lugar, e meu próprio conteúdo do meu site, às vezes, por exemplo, eu sabia que eu já tinha escrito sobre determinada coisa dentro do meu site. E eu queria, às vezes, rapidamente conseguir buscar aquilo. E mesmo eu fazendo uma busca dentro do meu site, porque tem o sistema de busca do meu site, eu não encontrava informação tão simples, porque eu achava vários artigos que tinham aquela informação e eu tinha que ler aqueles artigos inteiros para encontrar aquilo. E aqui no Obsidian, quando eu trago essas informações para o Obsidian, eu já não preciso mais fazer isso. Eu consigo ter essa visão rápida de exatamente o que eu estou buscando. Então, eu vou mostrar também isso para vocês. Então, por exemplo, cantora internacional. Eu consigo ver aqui todos os artigos específicos que eu falei sobre carreira e carreira internacional. Eu consigo ver aqui, inclusive, que eu tenho um artigo só sobre isso, como ser uma cantora internacional. E se eu clicar aqui em Command, eu consigo ver esse artigo sem ter nem que abrir ele. Então, vamos supor que eu estou escrevendo aqui nessa região, eu quero incluir essa informação. Eu consigo rapidamente pegar aqui, colocar aqui, eu já tenho um link, ok? E se eu quiser, eu consigo até visualizar esse artigo dentro deste outro artigo que eu estou escrevendo. É só colocar essa exclamação aqui na frente e aí você consegue ver. Então, por exemplo, se eu for visualizar esse artigo, não pode ter um espaço aqui, ó. Então, se eu for visualizar, olha só, tem um artigo que eu tô falando com vocês aqui, que eu tô falando sobre isso aqui, certo? E aqui eu acabei de colocar o artigo sobre como ser uma cantora internacional aqui dentro. Então, eu consigo colocar uma informação dentro da outra e visualizar informações dentro da outra. E assim, eu consigo rapidamente criar um novo artigo, uma nova ideia, um novo vídeo e etc. Então, essa é uma das coisas. Vocês estão vendo que a cara do meu Obsidian está completamente diferente já, né? Isso é porque aqui você tem a opção de colocar plugins de outras pessoas. E eu instalei o Mind Map, o Journey e Page Preview. Eu instalei alguns outros plugins, que depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre o Obsidian, ensinando como faz todas essas coisas, mas que dá essa cara aqui. E aí eu usei esse tema que pra mim funcionou melhor. Eu gostei do layout dele. Eu consigo abrir, por exemplo, de lado a lado, tá vendo? Um artigo. Assim, eu posso ler esse artigo enquanto eu estou com outro artigo aberto. Eu posso copiar e colar coisas facilmente aqui de um artigo para o outro, algo que eu já tenha trabalhado e etc. Então, isso eu gostei muito. E aí, o que eu fiz? O que eu quero mostrar para vocês? Algumas das principais coisas. O que eu acho é o seguinte, que, obviamente, criar um sistema todo como esses, uma das coisas que eu adoro nesse sistema aqui é que eu consigo ter um dashboard. Eu criei um dashboard para mim, do meu trabalho, que eu consigo ver aqui os projetos que eu tô trabalhando, então eu foco no meu blog, no YouTube, né? E aqui o módulo que eu tô fazendo os vídeos atuais neste momento do meu curso. Então eu tenho esse dashboard onde eu consigo ter rapidamente acesso ao que eu tenho que trabalhar. Então aqui o tools que eu trabalho, que é o Canva, e eu consigo abrir o Canva diretamente aqui, que interessante. Eu vou abrir o meu Canva aqui, para vocês verem. Se a internet ajudar. Tá vendo? Aqui eu tenho o meu Canva e eu consigo criar aqui rapidamente. Aqui, eu tava trabalhando nesse banner
de ideia criativa que faz parte do meu curso, por exemplo. E aqui é uma página do Canva. E eu consigo editar, consigo trabalhar diretamente aqui do meu dashboard. Eu não preciso nem abrir uma outra página da internet para entrar no Canva. Então, isso eu acho que é algo super interessante. E você faz através de iframes. E aí, eu criei, por exemplo, aqui... Vocês estão vendo todos esses... aqui eu tenho os meus projetos e como que eu trabalho nos meus projetos. Já falei sobre isso no meu vídeo anterior, que eu faço ele passar por um túnel, certo? De ações para que ele tenha, para que todas as informações que eu coloco aqui tenha algum tipo de uso, certo? E eu criei um painel aqui, ó, que eu consigo ver literalmente aonde que estão esses artigos. Então, assim, aqui, ó, por exemplo, no keyword, no processo de keyword research, eu tenho todos esses artigos aqui, tá vendo? Ó, todos. Então, aqui eu consigo rapidamente ver com que eu vou trabalhar. Então, eu começo um dia, por exemplo, eu venho aqui rapidamente e vejo, eu vou trabalhar nesse vídeo aqui. Então, eu abro ele, ó, já estou aqui e eu consigo ver aonde que ele está, o que está acontecendo nesse artigo, o que eu já escrevi, o que eu não escrevi e etc. Então, é claro que todo esse processo, ele ter um lugar onde você tem todas as funções, até minha agenda eu tenho aqui, etc, tem tudo aqui, parece incrível, mas que pode se tornar algo bem confuso se você não tiver algum tipo de organização, de método de organização. Então, quais são os métodos de organização que eu uso dentro do meu Obsidian? Eu uso o Zettercasting Method e também eu uso o método do Second Brain, que eu comentei com vocês no último vídeo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo todo falando sobre o que é o Zettercasting Method e sobre Personal Management. Tá vendo como uma coisa liga para outra? E sobre mocks e etc., hierarquia de informação, e você vê, uma coisa vai indo. Essa é uma das funções aqui no Obsidian que eu sou fascinada, que são os links internos que você pode linkar uma informação com a outra. E para que isso funcione, para que isso seja realmente um trabalho fluido, como vocês estão vendo aqui, que eu consigo rapidamente criar um vídeo falando para vocês sobre tudo isso, e eu tenho todas as informações que eu preciso, assim, na ponta do dedo. Você precisa ter um método. Então, são esses dois métodos que eu uso, tirando o método de elaboração criativa que eu ensino, que é o meu método dentro do meu curso Art Coaching 360, que você pode ver aqui, por exemplo, né? As anotações aqui do meu curso, tudo tá aqui, gente, ó. Então, quais são os pilares do meu curso Art Coaching 360? A gente vai refinar o seu mindset e propósito, certo? Depois, gerir a sua carreira através do módulo levantando o seu projeto. Depois, multiplicar os seus resultados através do módulo alavancando o seu retorno, onde eu falo muito sobre como trazer o seu projeto para o ambiente online, etc. E, por fim, a elaboração criativa, que é onde eu faço realmente esse processo todo de como usar informação e a sua criatividade ao seu favor. Como você ser mais criativo, como você criar novas soluções para os problemas e trabalhos e desafios diversos que você vive no seu dia a dia. Isso já era o meu próprio método dentro da elaboração criativa que eu criei. Então, obviamente, eu uso também o meu método dentro de tudo isso aqui. E para mim, só faltava uma coisa, que era realmente conseguir unir essas ideias. Igual eu tô mostrando para vocês, que você viu, eu vim do meu artigo anterior, em um clique eu tô dentro do meu curso Art Coaching, em um clique eu tô dentro do método do Second Brain, em um clique, e é isso que faltava para mim. Então, o Obsidian, ele trouxe esse um clique. Existem outros aplicativos que fazem essa mesma função? Existem. Mas os outros aplicativos, eles são aplicativos web. Então, tudo isso acontece dentro de um servidor. E aí, como que eu poderia colocar informações? Por exemplo, eu tenho um journal aqui, que é onde eu mantenho o meu diário hoje em dia. Porque eu tenho diário desde pequenininha e eu nunca consegui fazer um diário pelo computador porque eu não queria colocar isso na rede, entendeu? Então, como eu consigo manter um diário hoje? Porque esses arquivos, eles estão todos dentro do meu computador, entendeu? E é isso. E o meu computador não sai de casa, então é muito mais seguro.
Então era o que faltava realmente para eu conseguir desenvolver todos os meus processos e trabalhos e etc. Quero mostrar para vocês os iframes, que eu acho que é super interessante. Olha, através dos iframes, o que são os iframes? Primeiramente, iframe, vamos colocar assim rapidamente, é uma janelinha para qualquer site dentro de um programa ou site, ok? Esse programa, ele suporta iframes. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, que é uma outra coisa que você pode ter, que é bem interessante, que é isso aqui, ó. Você pode criar workspaces, tá? E eu tenho alguns workspaces que eu criei. Eu tenho um para eu fazer o meu CRM, e-mailing, tá? Que facilitou muito a minha vida. Qualquer dia eu faço um vídeo só sobre isso. E eu tenho aqui um para eu assistir YouTube, porque eu ganho muito conteúdo, assim como vocês, através do YouTube. Então, como que eu faço para assistir o YouTube? Ó, eu clico aqui, ele vai abrir essa tela aqui para mim, certo? Com o YouTube. E na metade da tela eu tenho o YouTube através de um iframe, ok? E aqui eu tenho anotações. Você pode ver que a última vez que eu estava assistindo o YouTube, eu estava assistindo sobre mocks e estava assistindo sobre alguma outra coisa aqui. Então, isso aqui eu posso apagar porque eu já criei um arquivo só sobre isso. Aqui eu vou fazer as minhas anotações e aqui eu vou rodar o vídeo. Então, eu posso pesquisar qualquer assunto. Posso pesquisar, por exemplo, Obsidian e ver o que a gente encontra aqui. E aí eu posso assistir rapidamente qualquer vídeo e aí fazer as minhas anotações aqui. Então, assistir o YouTube para mim se tornou uma coisa muito mais produtiva. Assim como cursos, eu faço cursos aqui também. O meu próprio portal eu abro aqui. Ó, eu vou abrir o meu portal do meu curso. Como são os iframes? Os iframes são assim, ó, é um pedacinho de código que você tem o source, que é o site, na verdade, que você está visitando, o tamanho dele e a altura, e é isso. E aí, eu só preciso trocar aqui quando eu vou colocar um iframe novo, por exemplo, o site. E aí, quando eu vou visualizar, eu aqui tenho o painel do meu curso, e aqui eu posso, ó, aqui, por exemplo, a jornada do fã é uma aula que eu tenho que regravar. Aqui são coisas que eu quero incluir, ó, assuntos que eu quero incluir dentro do curso. Aqui são aulas que já estão gravadas e postadas e eu consigo visualizar através disso daqui. Enfim, aqui eu consigo... Você percebe que eu tenho minha vida organizada dentro do Obsidian. Então, em resumo, gente, se você quiser saber mais sobre o Obsidian, eu posso fazer vídeos e ensinar vocês cada parte, etc. Eu acho que é super bacana num momento como esse você ter um lugar assim para você fugir desses aplicativos que ficam totalmente... Você fica exposto, né, na web. E não sei se é algo que o meu público habitual daqui, que são os artistas e etc, vão estar interessados em fazer, apesar de que eu acredito que deveria, pelo fato de que você trabalha com informação, e assim, é uma forma incrível de organizar informações e etc. Principalmente se você trabalha com conteúdo e tudo mais, é super interessante porque você consegue realmente fazer um trabalho mais preciso quando você consegue acessar as suas informações de forma fluida. Então é isso, eu vim compartilhar com vocês. Lembrando que por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Porque eu recentemente recebi um comentário no meu canal do YouTube, no vídeo, falando sobre Obsidian. Então eu vejo que tem pessoas que realmente têm esse interesse em saber mais sobre Obsidian aqui. E por isso que eu decidi fazer um novo vídeo sobre ele, até que porque ele já tá bem mais bonitão aqui, cheio de informação. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo sobre Obsidian, eu tinha poucas informações lá dentro, mas eu já estava encantada com ele. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, por favor, e deixe também o seu comentário se você ficou com alguma dúvida que eu possa responder em outro vídeo, tá bom? Um super beijo e até a próxima semana. Fui!